A história de São José. Deus escolheu o glorioso São José para ser pai adotivo de seu filho. E Jesus lhe era submisso, como um filho é a um pai. Ainda que tivesse ciência de que José não fosse seu genitor, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando-o. José é descendente da casa real de Davi, venerado como santo pela Igreja e é tido como padroeiro dos trabalhadores, e pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus, como padroeiro das famílias, emprestando seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. Relatos contam que José nasceu provavelmente em Belém. José era um carpinteiro, morador de Nazaré. Maria, com a idade de 14 anos, foi dada em casamento a ele. Todavia, ela continuou a morar na casa da família em Nazaré, na Galileia, ainda por um ano, que era o tempo pedido pelos hebreus, entre o período do casamento e a entrada na casa do esposo. Foi ali, naquele lugar, que ela recebeu o anúncio do anjo e aceitou. Eis-me, sou a serva do Senhor. Aconteça em mim aquilo que disseste. Como o anjo lhe havia dito que Isabel estava grávida, pediu a José para acompanhá-la à casa da sua prima, que estava nos seus últimos 3 meses de gravidez. Maria, voltando da Judéia, colocou o seu esposo José diante a uma maternidade que ela não podia explicar. Muito inquieto, José combateu a angústia da suspeição e do medo. José estava maquinando a ideia de deixá-la fugir secretamente, para não condená-la em público. Quando de repente um anjo apareceu em sonho a fim de esclarecer sua mente e seu coração. José, filho de Davi, não teme em casar com Maria, porque aquele que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Como César Augusto ordenou o recenseamento de toda a terra, José e Maria partiram para a cidade de origem dele, Belém. A viagem foi muito cansativa, seja pelas condições desastrosas, seja pelo estado de Maria, já próxima à maternidade. Belém, naqueles dias, era cheia de estrangeiros e José procurou um lugar para sua esposa grávida, mas as esperanças de encontrar uma boa acolhida foram frustradas. Maria deu à luz ao seu filho em uma manjedoura na periferia de Belém, e alguns pastores correram para visitá-la e ajudá-la. Chegaram depois os magos do Oriente. São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Vivendo do trabalho de suas mãos como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro propiciava a dignidade à família. Ele consagrou o menino Jesus no templo, logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, como, por exemplo, na Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém conversando com os doutores da lei. O menino tinha então 12 anos. José e Maria, aflitos, voltam ao templo e encontram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. Todos os indícios levam a crer que José faleceu antes de Jesus começar a sua vida pública. Caso contrário, ele certamente teria sido mencionado pelos evangelistas, como foi Maria. São José teve um papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus enquanto pessoa humana. Um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que São José é chamado de justo desde os evangelhos. Por isso, São José é um dos maiores santos de todos os tempos. São José foi inserido no calendário litúrgico romano em 1479.
Sua festa é celebrada no dia 19 de março. São Francisco de Assis e, mais tarde, Santa Teresa d'Ávila foram grandes santos que ajudaram a divulgar a devoção a São José. No ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como o patrono universal da Igreja. Na arte cristã, ele é representado tendo um lírio na mão, representando a vitória dos santos. Algumas vezes, ele aparece também com o menino Jesus, ou nos braços, ou ensinando a ele a profissão de carpinteiro. Santa Gertrudes, uma grande mística da Saxônia, afirmou que viu os anjos inclinarem a cabeça quando no céu pronunciavam o nome de São José. Santa Teresa d'Ávila, a primeira doutora da Igreja, a reformadora do Carmelo, disse que quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome São José por mestre e não errará o caminho. E declarava que em todas as suas festas lhe fazia um pedido e que nunca deixou de ser atendida. Ensinava ainda que cada santo nos socorre em uma determinada necessidade, mas que São José nos socorre em todas. Santo Agostinho comparava os outros santos às estrelas, e São José ele o comparava ao sol. A esse grande santo Deus confiou suas riquezas, Jesus e a Virgem Maria. São José é, sem dúvida, um dos santos mais importantes da Igreja. Ele é invocado como o santo que intercede a Deus por todas as nossas necessidades. São José tem diante de Deus privilégios únicos. Glorioso São José, rogai por nós.